E aí, olha, quem nunca sentou para assistir a um campeonato de jiu-jitsu e ficou coçando a cabeça tentando entender por que um atleta ganhou e o outro perdeu, né? É ponto, é vantagem, é punição, pode ser bem confuso. Mas hoje a gente vai descomplicar tudo isso. Vamos mergulhar nas regras da IBJF para entender de uma vez por todas como se vence uma luta. Então, vamos direto à pergunta principal. Como é que se vence uma luta de jiu-jitsu? E a resposta, bom, ela não é uma só não. Existem vários caminhos, sabe? Tem aquelas vitórias que não deixam nenhuma dúvida, que acabam na hora, e tem aquelas que são na raça, decididas no detalhe, na mais pura estratégia. Para começar, vamos falar sobre o jeito mais, digamos, definitivo de vencer. Aquelas vitórias que encerram a discussão na hora, que podem acontecer no primeiro ou no último minuto de luta. Não importa o tempo. Olha só, no papel existem 4 jeitos de sair com a mão levantada: pela finalização, por desclassificação do oponente, por alguma interrupção do árbitro ou, o mais comum de todos, por pontos. Mas vamos ser sinceros, a finalização é o coração do jiu-jitsu, né? É a vitória com V maiúsculo, o objetivo final de todo lutador. E o que é a finalização? O livro de regras chama de desistência. Um nome bem formal, né? Mas na prática é o famoso bateu. É o momento em que um atleta reconhece que não tem mais saída. Pode ser batendo 2 vezes no oponente, no tatame. Se as mãos estiverem presas, vale até bater com o pé. E olha que interessante, até mesmo um grito de dor ou falar para o árbitro encerra a luta. Aqui não tem discussão, bateu, acabou. Certo, mas e quando a finalização não vem? E convenhamos, na maioria das vezes, em alto nível, é isso que acontece. Aí a luta vira um verdadeiro xadrez humano. É aqui que a gente entra no mundo dos pontos. A lógica por trás da pontuação é bem direta, na verdade. A ideia é recompensar o domínio. O sistema foi todo pensado para incentivar os atletas a progredir, a buscar posições cada vez melhores. Posições que, em tese, deixam o caminho mais perto da finalização. É tudo sobre controle. E existe uma hierarquia bem clara nisso. Pensa comigo. As posições mais dominantes, aquelas que são praticamente um checkmate, como a montada ou a pegada de costas, valem mais, 4 pontos. Conseguir passar a guarda, que é uma barreira importantíssima, vale 3. E as ações que colocam numa posição superior, como uma queda, uma raspagem ou o joelho na barriga, valem 2 pontos cada. Faz todo sentido, né? Mas atenção, tem um detalhe aqui que muda tudo. A regra dos 3 segundos. Não adianta só chegar na posição. O atleta precisa mostrar que está no controle, estabilizar ali por 3 segundos, para só então o árbitro dar os pontos. Essa é a diferença crucial entre só passar por uma posição e realmente dominá-la. E agora, uma daquelas regrinhas que pegam muita gente de surpresa. Imagina a cena. Um atleta está numa posição que vale pontos, tipo o joelho na barriga, mas o adversário por baixo está atacando um braço. Sabe o que acontece? Ele não ganha os pontos. A regra é clara. Primeiro a sobrevivência. É preciso se livrar do perigo da finalização para depois ser recompensado pela posição. Prioridades. Ok, a luta foi um amasso. Os 2 atletas são muito duros. O tempo acaba e placar empatado. E agora? Acaba em empate? Não no jiu-jitsu. É aqui que o jogo fica ainda mais estratégico. A gente entra no território das vantagens e das penalidades. E para desempatar, a ordem é super clara, não tem confusão. Primeiro, claro, quem tem mais pontos. Deu empate, a gente olha quem tem mais vantagens. Continua empatado, aí a gente vê quem tem menos penalidades. Simples e direto. Mas afinal, o que é uma vantagem? Pensa nela como um quase. É um prêmio por uma tentativa que quase deu certo. Sabe quando um atleta quase raspa, mas o oponente defende no último segundo? Ou quando ele encaixa uma finalização que coloca o adversário em perigo real, forçando uma defesa crucial? Isso aí pode valer uma vantagem para o árbitro. É o reconhecimento da ofensividade. E essa diferença é importantíssima. Ponto é pela ação completa, estabilizada. Vantagem é pelo quase, pela ameaça. E o mais importante de tudo, um único pontinho vale mais do que 1 milhão de vantagens. Se um atleta tem 2-0 em pontos e o outro tem 10 vantagens, quem ganha é o que tem os 2 pontos. Fim de papo. Tá, mas e se aconteceu o impossível? Empate em pontos, empate em vantagens e empate em penalidades. E aí? Aí a decisão fica 100% na mão do árbitro. Ele vai ter que decidir quem foi mais ofensivo, quem buscou mais a luta, quem impôs mais o seu jogo. É a chamada decisão do árbitro. Beleza, já falamos sobre como marcar pontos e ganhar. Agora, vamos falar sobre o contrário, o que não se deve fazer.
As faltas, as penalidades, elas podem virar uma luta ganha e te mandar para casa mais cedo. Basicamente, existem dois tipos de falta. As faltas graves, que são as mais comuns. Coisas como fugir da área de luta para não tomar ponto ou fazer uma pegada ilegal. Elas vão se acumulando. E tem as faltas gravíssimas, que são o cartão vermelho direto. Um golpe ilegal, uma atitude antidesportiva, fez uma dessas, tá fora na hora. E para as faltas graves, existe uma escadinha de punições. Na primeira falta, o árbitro só nota no placar, é um aviso. Na segunda, o oponente ganha uma vantagem de graça. Na terceira, o oponente ganha 2 pontos. E se cometer a quarta falta, aí já era, é desclassificação. O sistema é feito para punir quem abusa das infrações. Para ficar mais claro, um exemplo clássico de falta grave, o atleta está quase perdendo a posição, quase tomando os pontos, e aí ele se arrasta para fora da área de luta de propósito para forçar o árbitro a parar e reiniciar no meio. Isso não pode. Outra muito comum é fazer pegada por dentro da manga ou da calça do kimono do adversário. É ilegal e dá punição. E para fechar esse quebra-cabeça, a gente precisa falar da peça mais poderosa do tabuleiro. Depois dos atletas, claro. O árbitro, a autoridade máxima. E não sou eu que estou dizendo. O livro de regras da IBJF é bem direto. O árbitro é a autoridade máxima de cada luta. Ponto final. Isso quer dizer que ali dentro do tatame, durante o combate, a palavra dele é a lei. E quando a gente fala máxima, é máxima mesmo. A decisão do árbitro é soberana. Uma chamada de interpretação tipo, se ele achou que uma tentativa de finalização merecia uma vantagem ou não, isso não se discute, a decisão é final. A única exceção é se houver um erro administrativo, um erro claro, como, sei lá, o mesário anotar os pontos para o atleta errado no placar. Fora isso, o que o árbitro decidiu, está decidido. Ufa! Bastante coisa, né? Mas vamos resumir o essencial. A finalização é o objetivo supremo, mas a maioria das lutas de alto nível se decide nos pontos. Para desempatar, a ordem é sempre pontos, depois vantagens e, por último, menos penalidades. Faltas repetidas vão escalando e podem desclassificar. E, no fim das contas, quem manda no show é o árbitro. A decisão dele é final. E, para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar a respeito. Com todo esse sistema, com essa complexidade de pontos, vantagens, punições, será que essas regras sempre premiam o melhor lutador, o mais técnico? Ou será que elas acabam favorecendo quem é o melhor estrategista, quem entende melhor as brechas e joga com o regulamento debaixo do braço? É uma boa discussão, né? Fica aí a reflexão.